Fala, seres humanos! Bom, hoje a gente vai falar de gases em espaços confinados, mas não de um jeito que o mercado ele costuma ensinar. Aqui, nós iremos fazer com foco em química. Por quê? Espaço confinado ele não vai matar por falta de norma. Já é sabido que as normas elas são um pouco complexas. E tá tudo bem. Essa que é a ideia. O espaço confinado ele vai matar por falta de entendimento químico, muitas das vezes. Bom, então vamos começar do começo. Primeiro erro clássico, chamar tudo de gás. Nem tudo que está no ar é gás. Na química, o que a gente precisa separar são três coisas, basicamente. Como assim? O que é gás, o que é vapor e a atmosfera alterada. Bom, gás é uma substância que já nasce no estado gasoso, independente da temperatura ambiente. Exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, o metano, o monóxido de carbono. Esses são exemplos de gases. Agora, vapor é diferente. O vapor, ele vem de um líquido ou até mesmo de um sólido que evaporou. Por exemplo, a gasolina já não é um gás. Ela vira vapor inflamável quando ela evapora. E isso vai mudar tudo num risco. Por quê? O vapor ele vai depender de temperatura, pressão e ventilação. Agora entra um conceito que quase ninguém explica direito. Massa molar. A massa molar, ela vai definir o peso químico da molécula. E isso define como o gás ele vai se comportar dentro de um espaço confinado. Vou te dar um ponto de referência. O ar ele tem massa molar média de aproximadamente 29 gramas por mol. Então vamos lá pegar o raciocínio. Se o gás ele for mais pesado que isso, ele tende a se acumular em partes baixas. Agora, o oposto, se ele for mais leve, obviamente ele vai subir. Mas você precisa ter atenção em uma coisa. Isso é tendência, não é regra absoluta. Por quê? Você deve estar me perguntando. É simples. Porque os gases, eles se difundem, mas eles também sofrem uma influência. Não só uma influência, por várias. Por exemplo, a geometria do espaço, ventilação, pontos mortos, até mesmo a diferença de temperatura. É por isso que quando a gente fala esse gás é mais pesado do que o ar, sem entender o ambiente, nós podemos dizer que é meia verdade perigosa. Porque, dependendo da temperatura, pode mudar até o comportamento do gás. Se ele era leve, agora ele se torna pesado ou o oposto. Então é relativo. O outro ponto crítico é a estratificação. Quando a gente fala em espaço confinado, o ar ele não se mistura de forma homogênea. Por exemplo, você pode ter oxigênio normal em cima e a atmosfera letal embaixo. Aí eu te pergunto, e o trabalhador? Ele vai respirar onde, né? Então, é aí que está o problema. Por isso que medir só em um ponto é um erro técnico grave. Lembra, você está expondo o colaborador a um risco, a um perigo. Logo, a gente pode cair lá no artigo 132. Agora, vamos falar de algo que provavelmente ninguém te fala. Atmosfera alterada. Não é só gás tóxico. Você pode ter deficiência de oxigênio, enriquecimento de oxigênio, mistura de gases inertes, misturas de inflamável invisível, entre aspas, e o oxigênio, ele não é neutro. Quimicamente, ele é um agente oxidante bem poderoso. Pouco oxigênio vai acabar matando por asfixia. Muito oxigênio pode ser que chegue a matar com um incêndio explosivo. Hein? Pode ser, é tudo relativo. E tudo isso acontece sem cheiro, sem cor e sem aviso. O espaço confinado, ele não é traiçoeiro. Ele é quimicamente coerente. O problema é o profissional. O profissional que não vai entender a parte química dos gases. Então, quando a gente tenta tomar uma decisão operacional,
nós temos que levar em conta toda essa circunstância. Então, guarda isso. A norma, ela vai te dizer o que tem que fazer. Agora, a química, ela explica por que a gente vai fazer. E quem não entende o porquê, acaba deixando o risco tomar conta. Bom, agora nós vamos falar dos gases mais comuns que estão presentes dentro dos espaços confinados. E não é uma lista decorada, é uma química aplicada ao seu risco. Então, não precisa decorar tudo. Saiba esses que eu vou falar que é relacionado talvez ao seu risco. Então, vamos começar com um dos gases mais traiçoeiros que a gente tem. Qual é? Exato, sulfeto de hidrogênio. Ou melhor dito, H2S, tanto faz. Quimicamente, ele acaba sendo um gás mais pesado que o ar. Por isso que ele vai se acumular em partes mais baixas. Vamos dar alguns exemplos. Poços, valas, tanques, caixa de inspeção. Ele nasce através da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. E ele vai nascer muito em esgoto, efluente, refinaria, indústria de alimento, até mesmo de papel e celulose. Um erro fatal com H2S é o cheiro. Por quê? Vamos lá. No começo, ele vai cheirar ao clássico ovo podre. Mas o problema não está aí. O problema está que depois ele vai paralisar o seu nervo olfativo. Logo, você vai parar de sentir o cheiro. Aí você vai ter um pensamento comum e acaba achando que acabou, que o cheiro ele passou. Só que aí não, ele não acabou. Você só perdeu o seu aviso químico. Agora, já com o monóxido de carbono, que é o CO, ele vai ser considerado um assassino silencioso. Por quê? Quimicamente, ele tem afinidade absurda pela hemoglobina. A hemoglobina, ela não vai querer transportar o oxigênio, ela vai transportar o monóxido de carbono. Ou seja, ela tem uma afinidade muito maior que o oxigênio. Ela vai ocupar, o monóxido de carbono, ele acaba ocupando o lugar do oxigênio. Logo, ele vai impedir essa respiração dessa célula. Ou seja, ele impede a respiração celular. O oxigênio, ele até está no ambiente, mas a célula, ela não vai conseguir. E outra, o CO, ele não tem cheiro, ele não vai ter cor, ele não vai ter gosto. Alguns produtos você ainda consegue sentir um gosto na boca. Não é o caso do CO. Ele vai nascer através da combustão incompleta, como por exemplo, motor, caldeira, aquecedor, solda, até mesmo um incêndio mal ventilado, que ele vai se acumular no local. Então, entendido isso, agora a gente vai passar para um outro que muitas pessoas confundem. O CO do CO2. CO é monóxido de carbono. CO2 é dióxido de carbono. Então, muita gente acaba errando nisso aí. O CO2, o dióxido de carbono, ele não é tóxico no sentido clássico, mas ele é um asfixiante químico indireto, porque ele vai deslocar o oxigênio e ainda vai estimular o seu centro respiratório. Aí complicou. A pessoa que começa a respirar mais rápido, ela vai piorar o seu quadro, só que isso é consequência dele. Logo, a pessoa ela entra em colapso, ela vai desmaiar. O CO2 ele tende a ser mais pesado do que o ar. Ele vai acumular em partes mais baixas. Isso é muito comum em silos, tanques, fermentação, indústrias de bebidas, até mesmo em câmeras frias. Agora, quando a gente muda, entendido isso, eu vou mudar um pouquinho e vou falar do queridinho dos inflamáveis, que é o metano, o CH4. Bom, o metano ele se torna mais leve que o ar, ou seja, a tendência dele é subir. Mas isso não significa que você está seguro no espaço confinado, porque ele vai se acumular no topo, em formas de bolsões, e aí que fica fácil na faixa explosiva. Por exemplo, o metano ele vai nascer da decomposição orgânica e também é um gás natural.
Aqui ele vai entrar como um erro clássico, medir somente na altura do peito. Ou seja, se a gente tem metano e você fez a detecção somente na parte inferior, você não sabe se ele vai estar lá em cima. O risco ele pode estar literalmente acima da sua cabeça. Bom, vamos falar de um outro gás tóxico agora, que seria a amônia. Muita gente fala da amônia. A amônia, ela é alcalina. Ela também é irritante e corrosiva. Para e pensa. Você sabe que ela reage com a água. Logo, a sua mucosa, você acha que não é úmida, que não contém água? Pois bem, então ela vai começar a reagir nas suas vias respiratórias, até chegar lá no pulmão. E ela é mais leve que o ar, mas extremamente agressiva. Um erro muito comum nas indústrias, principalmente quando a gente fala propriamente dito de refrigeração industrial, dos frigoríficos, empresas de fertilizante. Então, são os riscos associados nesse tipo de setor. Agora, tem um que está em todos os lugares, o oxigênio. Todo mundo conhece. Então, vamos lá. O oxigênio, pouco, ele mata. Muito, ele também mata. Se ele estiver abaixo de 19,5%, o corpo ele começa a entrar em déficit. Agora, quando ele está acima de 23%, o ambiente pode virar combustível. Tudo pega fogo. Só que com o oxigênio é muito mais fácil, é muito mais rápido e muito mais violento. Mas você tem que pensar assim, o oxigênio ele não é um vilão. Também não é herói. Ele é um reagente químico. E guarda isso com você. Cada gás ele vai ter um comportamento. Cada comportamento tem uma causa química. E cada causa exige uma decisão diferente. Quem trata todos os gases como igual pode gerar um acidente. E pode fazer com que aquele trabalhador ele não volte para casa. E você acha que acabou fazendo tudo certo. Só que são esses detalhes que acabam interferindo. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os erros técnicos mais comuns, inclusive de profissionais experientes. Talvez doa em muita gente. Agora, a gente vai falar de alguns erros técnicos mais comuns em espaço confinado. E deixa eu ser bem claro, não é erro de iniciante. É um erro que gente com já muito tempo no mercado acaba realizando. Às vezes, porque não entende de química. O primeiro erro clássico é ventilar sem critério. Você abrir a boca de visita, usar um ventilador ou exaustor sem um plano de controle, ou seja, com uma ventilação mal feita, isso vai fazer com que o risco ele seja redistribuído. Então, se você não entende a densidade do gás, ponto de acúmulo, a geometria do espaço, você pode empurrar o gás exatamente para a zona respiratória do trabalhador. Ou seja, ventilar por ventilar é achismo operacional. O segundo erro que muita gente comete: medir em um único ponto. Abra a boca de visita, coloca o detector de gás. Isso é um erro muito comum. Por quê? O espaço confinado, ele não é homogêneo. O ar, ele não vai se misturar igual. Você pode ter oxigênio ok em cima e uma atmosfera letal embaixo. Ou pelo contrário, você pode medir só na altura do peito e achar que não tem nada, tudo ok, tem oxigênio, mas não. Ou seja, isso, ao meu ver, Augusto, acaba se tornando uma preguiça técnica. Ou seja, por quê? O detector ele é móvel. Você tem acesso geralmente à parte de cima. O problema é desmontar a falange, o problema é abrir a outra boca de visita. Então, esse acúmulo acaba favorecendo ao acidente em espaço confinado. O terceiro erro, gravíssimo, é confiar cegamente no detector. Só que, filho, ser humano, detector, não pense. O sensor ele tem limite. A gente precisa considerar a interferência cruzada, tempo-resposta, até mesmo erro na calibração.
Porque o erro da calibração tem que ser o detector apropriado para o cilindro de teste de resposta, ou bump burst. Se você não entender que o sensor mede, você vira refém, é do visor. E o pior, tem sensor que ele não vai detectar certos gases, mas o profissional acha que está seguro. Simplesmente porque o detector ele não apitou. Um quarto erro, confiar em cheiro. Esse aqui é imperdoável. Gases, ele não precisa ter cheiro para matar. E quando tem, ele pode até mesmo te enganar. Por exemplo, o H2S, aquele que já foi falando anteriormente. Lembra que eu havia dito que ele paralisa o sensor olfativo, vamos falar assim? Pois bem, o ciano, ele nunca teve cheiro. O dióxido de carbono, ele só avisa quando já é tarde. Agora, o nariz não é instrumento de detecção. Ele é um órgão biológico falho. Continuando. Quinto erro. Tratar a porcentagem do Léo como um salvo-conduto. Espaço confinado quase nunca tem gás puro. Ele tem mistura alterada, ele tem faixa de explosividade, ele tem toxicidade. Aí você precisa entender as limitações do sensor. E muitas pessoas acabam achando que não chegou a 10%, limite inferior de inflamabilidade, está tranquilo, o alarme não apitou. 10% do Léo não é sinônimo de segurança. Se você não sabe qual é o gás, não sabe qual que é a mistura, não sabe o seu cenário, opa, a gente está favorecendo o acidente. E aí eu estou mostrando que não é só um erro que vai levar essa fatalidade, provavelmente. O sexto erro é ignorar o oxigênio. Tem profissional obcecado que faz tóxico e acaba esquecendo do oxigênio. Sem oxigênio, não tem vida. Sem oxigênio, não vai ter EPI. Agora, o EPI é diferente de EPR. Então, você pode ir para um armandado, por exemplo. O oxigênio é uma condição básica de sobrevivência. E com isso, a soma desses fatores favorece o âmbito. Achar que a experiência substitui a teoria também é um erro. A gente precisa ter um equilíbrio. A gente não pode deixar entrar nos vícios operacionais. E o que mata é o vício operacional. O que mata é você fazer do mesmo jeito, a mesma ignorância, guarda isso, espaço confinado, não pune curiosidade. Ele pune excesso de confiança.